Quantos aqui são microempresários, empresários? Levanta a mão. Se fosse você estava mais ninguém, para você ver, eu vou passar um negócio aqui para vocês verem. Né? Hoje nós vamos falar sobre a unção da sabedoria administrativa. O mesmo Espírito que estava na vida de José vem sobre vocês hoje. Aleluia. Para que onde vocês estiverem, vocês possam produzir muito. Nesse sentido, eu tenho um livro que eu leio bastante, e eu estava vendo pessoas entendidas no assunto. Eles estavam dando uma dica, aliás, 10 dicas. Daqui a pouco, deixa eu hora que eu falar, Carol. E nós vamos ver essas 10 dicas de como administrar as suas finanças, ou seja, as finanças da empresa. Eu não sou consultor de empresa, não dou palestra sobre empresa, eu sou curioso. Eu já fui administrador por 7 anos de 2 empresas. Uma chamava Agromoto, a gente trabalhava com peças de motores estacionários, e outra chamava Danpal, a gente trabalhava com peças de veículos e lataria, a gente chamava Danpal, Daniel Paulo. Eu me lembro quando eu assumi essa empresa, é uma empresa pequena, e eu consegui, dentro de 1 ano e meio, abrir uma filial, uma filial que cresceu tanto quanto a matriz. Quando eu saí para a obra de Deus, na época, eles ficaram assim, até um pouco chateados comigo, porque eles não entenderam o chamado que eu tinha, né? Eles queriam que eu ficasse administrando a empresa deles. E observando essas 10 dicas, eu quero que você preste bem atenção, que às vezes numa delas é que a pessoa se esbarra. Eu tenho visto muitas pessoas, às vezes, eles montam alguma coisa. Eu acho interessante a gente entender hoje as 2 coisas que fazem diferença, principalmente na área de venda, até tudo é venda nessa vida, né? É qualidade de produto e qualidade de atendimento. Se o atendimento não for vivo, se o produto não for bom, uma das coisas não vai te derrubar. Então nós entendemos, quando eu perguntei isso do neguinho, do biscoito, que eu entrevistei, eu disse, o que significa o produto e o atendimento? Ele disse, é o pulmão e o coração da empresa. Se você não souber trabalhar isso, você não consegue chegar ao lugar bom. Então, antes de nós entrarmos aqui em da palavra, eu quero pedir desculpa aos irmãos que não deu testemunho ainda, mas já está em tempo. Hoje é a metade do projeto. Então, nesse instante, nós vamos pegar testemunhos, vocês vão poder testemunhar ainda. Não fique nervoso com a gente, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Eu vou te dar, mostre para mim, aproveitar você colocar uma por uma, sem mostrar as outras. 10 dicas de como administrar as suas finanças. E é importante isso aí. Eu penso que isso aqui parece uma coisa simples, uma coisa assim que chover no molhado. Para muitos aqui é chover no molhado que eu vou mostrar aqui. Você já faz isso e você, o seu sucesso é graças a isso. Primeira dica. Vamos ver a primeira, educação financeira. Mantenha as suas finanças pessoais em dia, porque quem não sabe controlar as próprias contas terá muita dificuldade para administrar o caixa da empresa. Vocês concordam comigo? Quem mistura, deixa eu um pouquinho, quem mistura, a pessoa pensa assim, eu sou dono, eu pego o dinheiro lá que eu quero, lá que eu preciso, eu pego e vai virando aquele rolo, e a pessoa acaba se dando mal. Então você tem que ter a sua vida de pessoa física totalmente diferenciada da pessoa jurídica. Você tem que ser uma pessoa que controla bem a sua vida financeira, porque senão você vai ser tentado pelo caixa da empresa e vai ter problema. Eu conheço muitas pessoas que elas não conseguiram se manter, não conseguiram continuar só por causa desse aqui. Aquela pessoa está precisando de um dinheiro, não pega aí. Está precisando investir, precisando pagar o seu que pega aí, não é pega aí. Eu estou precisando comprar um negócio para minha filha, para o meu filho, ou para mim, para quem?
E pega aí, e depois esse pega aí causa um problema. Isso é a primeira coisa, educar a sua vida financeira. Segundo, o prolabore é muito importante. Determine o valor do prolabore, remuneração do sócio ou gerente, né? E não faça retiradas extras do caixa da empresa. Nunca misture suas finanças pessoais com as finanças do negócio. É parecido com esse, mas não é. Você tem que definir. Esse mês parece que a empresa está indo tão bem, acho que eu posso pegar mais um pouco de dinheiro. É assim? Às vezes as pessoas fazem. Olha, eu acho que esse mês parece que a gente vai superar a expectativa. Todo mundo está superando aí as metas. Acho que nós podemos fazer uma retirada maior. Aí é que você se enrola. Essa é a segunda dica que eu quero que você preste atenção. Vamos rápido para a terceira, então. Terceiro, demonstrativo de resultados. Tenha bem estruturado o demonstrativo de resultados para, a partir dele, acompanhar a situação financeira e saber quais são as possibilidades do empreendimento. Dessa forma, é possível planejar os investimentos do negócio sem afetar as compras do dia a dia. Entenderam o que é isso aqui, irmãos? Às vezes a pessoa, ela faz uma bola de neve. Eu vejo muito isso, até aqui na nossa igreja, pequenos empresários aqui. Faz uma bola de neve da empresa e da vida, mistura tudo, e não chega a lugar nenhum. E elas falam, Deus, eu estou orando, eu já não sei mais nem como dizimar, eu não dou conta de dizimar, eu já não sei quais são os lucros, eu não sei qual é o resultado, não sei como é que eu dizimo, como é que eu oferto, o que eu faço, o que eu não faço, porque virou um novelo e a pessoa não sabe mais onde está a ponta da piada. O dia a dia dele vai virando uma bagunça, ele fica o tempo todo tentando, não sabe nem fazer o balanço, no final do mês ele não sabe nada, porque ele está totalmente equivocado sobre essa situação. Vamos à quarta. Quarto, conceitos. Saiba qual a diferença entre faturamento, lucro e despesas e investimentos. Faturamento é o total arrecadado pela empresa ao longo de um determinado período. Lucro é o saldo positivo do negócio, após o desconto de todos os gastos. Despesas são todos os gastos relacionados à manutenção da atividade do negócio. Matéria-prima, salários, gastos, escritório, etc. Investimento é o dinheiro que será aplicado para maximizar os lucros da empresa em um determinado período. Então são coisas que nós precisamos aprender. Se a pessoa não souber separar tudo isso, se eu fosse você, empresário, você que está começando, eu anotava isso aí, pegava com o grau depois, levava para casa, eu observava cada item desse. Porque não adianta só orar, não adianta só jejuar, não adianta só ser fiel. Você tem que ter entendimento. Você vai ver daqui a pouco dentro da palavra. Você tem que ter a técnica também. Só proceder fielmente não vai te fazer um vencedor. Você tem que ter a parte operacional, você tem que entender. Vamos lá para o quinto. Termos técnicos. Esteja familiarizado com os termos técnicos como capital de giro e ponto de equilíbrio. Capital de giro é o recurso disponível para sustentar as operações do dia a dia da empresa, e ponto de equilíbrio é o momento em que as receitas da empresa são iguais às despesas, ou seja, a operação começa a se pagar, mas ainda não há lucro. Presta muita atenção nessa. Há momentos que a empresa está pagando ela mesma. Não pode haver retirada, não pode haver nada que você está fazendo para colher amanhã. Aí é que está o problema. A pessoa, às vezes, num dado momento da empresa que ela não vai bem, ele continua com a mesma retirada, continua fazendo as mesmas coisas. Daqui a pouco, ele é o cara, a pessoa que quebra a própria empresa. Então você tem que entender que vai acontecer isso aqui, vai acontecer um momento
que você não vai ver, parece que não está dando lucro nenhum, parece que está tudo, uma coisa está engolindo a outra, mas você tem que observar se está pagando, se você não está vendo o lucro, mas você está vendo que está pagando o capital de giro que está ficando ali na empresa. Vamos lá, sexta. Riscos. Entenda que muitas vezes é necessário assumir riscos para chegar ao sucesso, mas é preciso fazer isso com consciência, analisando todos os cenários possíveis para se precaver contra possíveis ameaças. Tem pessoas que eles não têm produto. Vou falar para vocês, uma farmácia, por exemplo, uma drogaria. É conhecido, já é notório, que a pessoa vai comprar 3 medicamentos. E se você só tem um, ele não leva um. Se você só tem 2, ele não leva os 2. Você tem que ter os 3. Então você tem que ter às vezes você tem que arriscar para ter a resposta para o cliente, porque senão você não vai fazer a coisa andar. Mas desde que seja feito isso, esses riscos tem que ser, você tem que tomar esses riscos com certas precauções, senão. Eu conheço um rapaz que até foi meu sócio, né? Nós somos sócios, sociedade é um negócio pertinho do capeta. E aí, nós não vamos comprar, nós vamos pegar esse produto aqui, quando precisar de um outro, nós vamos fazer uma parceria com as nossas co-irmãs das drogarias, e vamos pegar lá, fazer um negócio para jogar, que eu fazia muito, quando eu mexia com peça, de tá bom. Um dia eu cheguei lá, o balcão estava lotado de compras. Aí eu disse, rapaz, o que é isso aqui? Pastor, uma promoção, pague 1 e leve 3. Eu falei, mas você observou a data de vencimento disso aqui? Nesse período você não vende os 3. Dançamos. Eu que não entendia daquele ramo, mas eu sabia de outros. Tem pessoas que às vezes eles olham a promoção, mas não olham se aquele produto ele gira. Tem gente que tem produto na loja ou produto na empresa que faz aniversário todo ano e não vende. Às vezes o produto que gira, você ganha bem menos, né? Você passou que não está interessando todo mundo, porque nem todo mundo aqui é empresário, mas talvez um dia você vai ser, é importante você observar. A pessoa tem que entender que mesmo que ele ganhe um pouquinho, vou dar um exemplo de padaria, por exemplo. A padaria, ela tem o leite por causa do pão. Não é assim, Mantenha? Cadê Mantenha? Não é assim, não é o leite por causa do pão? O leite não dá lucro nenhum. Mas se a pessoa chegar e falar assim, eu quero tantos pães e um leite, fala assim, o leite não tem. Aí então, tchau, eu vou comprar no outro lugar. Então ela perde do leite para ganhar no pão. Mas tem pessoas que falam assim, não, eu vou botar leite aqui, dá lucro, não dá nada, vou deixar isso aqui, vou ter esse trabalho de ficar só vendendo leite pelo mesmo preço. Isso é uma jogada do comércio. Se a pessoa não souber fazer isso, ela acaba tendo problema futuramente e acaba não chegando a lugar nenhum. Vamos lá, o 7. Está terminando já, viu, gente? No caso de dívidas, isso aqui agora vai ser interessante. No caso de dívidas, verifique se o negócio está dando lucro e qual a sua capacidade para pagar as despesas. Se a companhia estiver no vermelho, estabeleça prioridades, considerando o custo de cada dívida e o risco do não pagamento. Se houver corte no fornecimento de algum serviço ou produto que prejudique a atividade, nós falamos agora há pouco, prejudique a atividade do negócio, por exemplo, o melhor a fazer é buscar alternativas para quitar o débito, para que você abra o negócio novamente, para você crescer. Entenderam, irmãos? Se calou, porque entendeu, vocês não entenderam. Não pode perguntar que não está tendo. Vamos lá para a oitava. 8 de oitava. Orçamento. Aprenda que uma dívida pode levar a outra. Portanto, é importante fazer um orçamento minucioso, saber exatamente quanto se deve, analisar a capacidade de pagamento e sempre tentar uma negociação do valor com o credor. Muitas pessoas, eles vão fazendo dívida e depois começam a tomar emprestado para pagar dívidas. E aí acabou a empresa. Vira uma ilusão.
Você trabalha o tempo todo para pagar o que você acha que ganhou. Né? Você pega emprestado para pagar o que você acha que ganhou. E assim você não ganha nada. Você fica na ilusão do quê? Eu falo muito isso aqui no História de Vida. A pessoa tem, mas não tem. Porque ele está na ilusão do quê? Tudo que ele tem pertence a outros. Você tem que entender. Essa questão é muito séria. Na questão do microempresário, do empresário. Eu estou falando aqui, parecendo que esse cara aqui mexe com isso, mas eu não entendo muito bem isso. Estou passando a minha compreensão aqui. Adquira produtos e serviços que são realmente necessários e que estejam no planejamento da empresa. Antes de efetuar qualquer compra, o empresário também deve fazer uma boa pesquisa de preço. Você quer ver uma coisa interessante, irmãos? Você vai no supermercado que está lá no local da informação, no centro, você compra um sabonete por X. Aí você vai lá na conta, você compra o sabonete pela metade do preço. Aquele sujeito lá já está terminando com o negócio dele, porque ele não está atualizado com nada, ele não sabe nada. Porque ele está vendendo um sabonete, uma hipótese, vendendo um sabonete de um preço que ele não comprará outro nunca. Então ele vai cada dia, cada sabonete que ele vende, é um passo que ele dá em uma falência, porque ele não dá conta de comprar outro, por causa da falta de informação. Isso é muito interessante. Olha lá, último, para terminar e acabou o assunto, não precisa achar que está chato. Procure reduzir os custos improdutivos, ou seja, aqueles que não se revertem em ganhos ao negócio ou ao cliente. E o desperdício que pode ser de matéria-prima, de energia, uma coisa que eu esqueci de pôr ali, de empregados, parentes que não produzem nada. Você bota um parente para trabalhar com você, mas ele só te dá despesa, e ele pode ser a porta que você vai quebrar. Às vezes, pequenas mudanças geram grandes resultados. Amém, irmãos? Eu li isso e pensei que isso era importante falar aqui. Se não for, me desculpa aí. Leva mal, não é? Não pode falar só uma palavra, mas é importante a pessoa saber 10 dicas para a administração das finanças da sua empresa. Esse é o maior problema das pessoas. Eu penso que essa primeira, se você administra bem a sua vida, as suas finanças, você está pronto para administrar as finanças da empresa. Mas quando você mistura tudo, quando você acha que você é a empresa e a empresa é você, você já está a poucos passos para falir. Você é você, a empresa é a empresa. Então, o que é empresa é empresa, o que é você é você. Você tem que ter cuidado, máximo cuidado, nessa primeira dica que nós falamos com você aí, que é administrar e não misturar as suas finanças com as finanças da empresa. Eu estou falando uma coisa que eu tenho certeza, muitas vezes a pessoa, eu lembro o meu patrão, meus dois patrões últimos, o Daniel e o Paulo. O Daniel era sério. O Daniel falava assim para ele: olha, não pode haver uma retirada maior do que o seu colaborador. Ele disse: beleza, eu estou meio apertado, mas eu acredito em você. Aí ele quase que eu estou mandando no dono, né? Aí o Paulinho chegava para mim e disse assim: hoje eu preciso de tanto. E rapaz, eu tenho dinheiro aí, mas é para mim fazer uma jogada aí, que eu tenho que pagar os vencimentos para mim passar por eles no azul. Depois de ver isso, me dá um pouco desse dinheiro aí. É meu, eu sou o dono da empresa. Né? Então, se ele tivesse uma retirada tipo 5 mil reais, ele fazia uma retirada de 5 mil. Aí várias duplicadas pequenas eu não podia pagar por causa da retirada maior que ele teve. Ele misturou a empresa com as finanças dele. E aí, no mês seguinte, quando falava com ele assim, ó, agora vamos abater aquele fora do colaborador, eu disse: de jeito nenhum, porque vai abater a minha empresa? Abater o que é meu? Você está doido? Aí o Daniel disse assim: Paulo, se você não deixar o Joãozinho mexer do jeito que ele quer, não vai para frente. E começou a brigar os dois. Eu saí de perto, é claro, eles é dono, eles fazem o que eles quiserem, eu faço o que eles mandam. Quando eu abri uma filial que eu tomei conta sozinho, sem a presença deles, se eu estivesse lá hoje, eu tinha crescido muito mais do que eles. Porque lá eu cumpria direitinho cada regra. As coisas não acontecem por acaso. Quando você vê um empresário que ele é bem sucedido, tem 200 funcionários, 300 funcionários, não é por acaso, que Deus resolveu abençoar. É o preço que ele paga cuidando das coisas, das regras, dos possíveis problemas que podem acontecer dentro desse assunto nosso aqui. E a pessoa sai lá na frente.
Existe um tempo de você semear com lágrimas, se você quiser voltar sorrindo, trazendo os seus peixes. Não existe essa possibilidade de você começar no negócio e nos primeiros 3 anos você já está nadando. Não existe isso. Isso é só ilusão. A pessoa precisa entender que mesmo sendo ungido, mesmo orando, mesmo sendo cristão, sinistro ofertante, você precisa entender técnicas para que Deus possa dirigir os procedimentos para que a bênção seja na sua vida. Entenderam? Vamos ficar de pé? Acabou o assunto de empresário aqui, porque eu estou me aprendendo aqui no assunto. Eu sou curioso e eu acabo aprendendo. E eu fiz que funcionou. Né? Por 7 anos eu vivi isso e funcionou. Depois eu fiquei sabendo, eu estava em Goiânia já em 83, 84, 85, 87. Eu fiquei sabendo que esses últimos 2 patrões fecharam a filial. Com problemas financeiros, fecharam a filial e ficou só com a matriz. Porque faltou administração. Qual foi a nossa administração de ontem? O que Faraó precisava para reverter a situação e não deixar a falência aqui no país? De um administrador. Irmãos, se você aprender a administrar com renúncia, administrar, esperando comprar na hora certa, esperando comprar o seu carro bom na hora certa, esperando para você fazer as coisas na hora certa, você não quebra não. Daqui a pouco você vai poder comprar o carro que você quiser, a casa que você quiser, mas se você tentar passar o carro na frente dos bois, é lógico que você vai ter problema. Isso é com todo mundo. Amém? Cansei. Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 16. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Gente que olha assim e fala, isso aí eu sei. Você conversar com um cara que fuma, sabe que cigarro dá câncer? Isso eu sei. E por que você fuma 2 carteiras de cigarro por dia? É bem grande para você fumar. O problema não é saber. O que você sabe não muda você. Mas a prática do que você sabe é que te muda. Eu sei muita coisa que não me vale nada, porque eu não dou conta de praticar. Mas a partir do momento que eu sei, se sabe essas coisas e pratica essas coisas, você sairá bem dessa palavra. Mas se você sabe e não pratica, você está equivalente a quem não sabe. É igual a pessoa que sabe ler e não lê. Ele é igual ao analfabeto. Ele não informa, ele não lê, não quer dizer, ele aprendeu a ler, mas ele está no mesmo nível do analfabeto. Então, irmãos, nós temos que entender, a Globo até tinha uma propaganda interessante, um ano desse aí, ela dizia assim, invente e tente e faça um ano diferente. Então nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos inventar. A Bíblia Sagrada está aqui e ela nos ensina como é que nós vamos sair lá na frente. E Deus é tão maravilhoso. E Jesus Cristo, ele tem uma prática para nos ensinar, porque ele conhece o nosso potencial. Então ele não faz as coisas de uma vez. Ele quer que você comece nos seus primeiros passos, para você ir aprendendo, como Jó escreveu lá no capítulo 8, verso 7, ou no capítulo 7, verso 8, me faz memória agora. No princípio as coisas, na verdade, são pequenas, mas depois elas se tornarão extraordinariamente grandes. Nasce grande é mocho, filho de dinossauro. Mas aquilo que nasce pequeno, com solidez, você vai conduzindo e daqui a pouco isso toma corpo, isso cresce. Esse templo foi construído tijolo por tijolo. Pequenos tijolos transformaram em grandes paredes. Colocado um após o outro, ligado um ao outro, com sabedoria, com perseverança. Todo dia colocava um, todo dia colocava mais 3, mais 4, se tornou isso aqui. E os grandes arranha-céus, eles não constroem da noite para o dia. E o dia para a noite é em questão de minuto. Mas construir leva tempo. Porque na construção é que está a solidez. A implosão não. Aqui é acabou. Né? Destruir uma vida da noite para o dia. Quando um abrir e fechar de olho, você acaba com a sua vida. Mas para construir uma vida leva 50, leva 40, leva muitos anos, irmãos. Jesus ensinando aqui, ó.
capítulo 16, nós vamos ler sobre aquela parábola interessante. Lucas 16, 10. Ou melhor, vamos falar sobre daqui para frente, que o tempo eu já tomei aqui nessa palavra aí, da questão dele. Eu fico tão preocupado, porque às vezes a pessoa joga a culpa dela na gente, fala, pastor, não já estou orando por mim, porque dá tudo errado. Eu chuto com o pé esquerdo da bola para o pé direito. Eu estou marcando gol contra todo dia, não sei o que está acontecendo, irmão, está faltando técnica, está faltando obediência nas coisas pequenas. E aí então Jesus começa a dizer aqui, nos ensinando, quem conseguir, vou conjecturar aqui sem arranjar nenhuma heresia, você pode ter certeza. Quem conseguir ser fiel no pouco, vai conseguir ser fiel também. E quem não conseguir ser fiel no pouco, você acha que vai ser fiel no muito? O que é esse fiel no muito? Fiel não é só você separar o que é do Senhor. Fiel é você ser fiel aos seus sonhos, sua visão, ser fiel ao que você está fazendo, ser uma pessoa que sabe o que está fazendo, ter um compromisso com o que você está fazendo, né? Não deixar que alguém desvie o seu foco, ser fiel. Você está tão focado naquilo que ninguém desvia o seu foco até você conquistar. É assim que os vencedores conseguem chegar aonde os outros não chegam. E Jesus vai dizendo aqui no verso 11: pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Eu vou deixar para explicar isso só que você estiver sentado. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Presta atenção, a Bíblia não está dizendo que você não pode ficar rico, está falando de ser servo. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Você tem que definir a quem você serve, e aí você vai dominar aquele que você não serve, a partir do momento que você definir a quem você serve. Vamos orar um pouquinho, irmãos, para Deus nos abençoar, que nós tenhamos nessa noite uma unção de sabedoria administrativa, que venha sobre nós a sabedoria de José, em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no sangue de Jesus. Perdoa as nossas ignorâncias, as nossas falhas, perdoa as vezes que nós, ó Deus, somos teimosos, ficamos andando em círculo até envelhecer, porque nós somos teimosos. Mas nesse ano nós estamos falando da virada de ciclo, nós estamos contando com a tua força de Filipenses 2,13, que diz que tanto querer como efetuar vem de ti. Nos ajuda a querer, nos ajuda a ter força para efetuar, em nome de Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento, que quando a unção for ministrada, haja, Deus querido, porção sua em nós. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos abençoe, e que todos digam amém. Sempre em seu lugar. Primeiramente, deixa eu comentar um pouquinho sobre uma compreensão que nós precisamos ter, irmãos, para eliminar alguns inimigos do nosso insucesso. Um dos maiores inimigos do nosso sucesso é o desfoco daquilo que nós vamos fazer, focando no que os outros estão fazendo. O segundo maior inimigo do insucesso é você achar que existe um lugar que era seu, mas foi tomado por alguém. Que se você estivesse lá, você estava rico. Se você estivesse em outro lugar, você seria diferente. Isso é um inimigo do nosso foco. José, quando você lê Gênesis capítulo 39, 40 e 41, você percebe que José, irmãos, ele era colocado, onde colocava José, o foco dele não saía. Ele estava focado no sonho que Deus deu para ele. Era mais forte do que as circunstâncias. Quando ele é vendido para o capitão do exército de Faraó, lá na casa do capitão, ele se torna o homem da confiança plena daquele senhor. Ele era para ser revoltado, porque um escravo vendido, rejeitado pela família, pelos irmãos.
Ele poderia ser revoltado contra Deus. Por que Deus permitiu tal coisa na minha vida? Embora José não tenha um histórico muito interessante. José era um menino mimado, gostava de ver o que os irmãos estavam fazendo. Só que o José que nós vimos naquele tempo, de menino irritando os irmãos, não era o José que Deus via. O coração dele se revelou quando ele estava no meio dos inimigos. O coração de José se revelou quando ele foi plantado em terras alheias. Nós não somos conhecidos pelos nossos parentes, eles não acreditam na gente. Os nossos sonhos não têm significado nenhum para quem está muito perto da gente, mas nós vamos revelar quem somos de fato, de verdade, quando nós estivermos no meio de estranhos e formos provados. Lá na casa de Potifar, descobriu-se um José que ninguém conhecia, um homem de confiança, um homem íntegro, um sujeito que de fato jamais se perverteu, jamais desfocou daquilo que ele acreditava e daquilo que Deus deu a ele. A unção é do tamanho da sua dedicação, e a provisão é do tamanho da sua visão. Se você não tiver visão para onde você vai chegar, você vai, para que Deus quer dar? A palavra provisão significa prover para uma visão. Se você não tem uma visão, para que prover? Por que Deus vai lhe prover? Por que Deus vai prover alguma coisa para você? José, quando ele está na casa de Potifar, você conhece a história, está lá no Gênesis capítulo 39. Potifar entrega tudo para ele, menos a esposa botou em cima dele, diz: tudo foi entregue a mim, menos você. E ele tem dois objetivos para não fazer errado a coisa. Eu acho isso lindo. Ele disse, quando ela se propôs deitar com ele disse assim: eu não faço isso, eu não faria uma maldade desta, e não pecaria contra Deus. Olha o coração desse homem, irmãos. Ele não faria a maldade dessa contra Potifar, e não faria isso pecando contra Deus. Se você tiver uma aliança com o seu próximo, de honestidade, de compromisso, de amor, e tiver uma aliança de temor e respeito de Deus, você terá sucesso horizontal e comunhão plena, vertical, com Deus que está na sua vida. Onde esse homem foi, Deus era com ele. Eu digo aqui centenas de vezes no projeto de vida: não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. É a pessoa, não é a profissão que te faz um vencedor, é como você exerce a profissão. Existem profissionais falidos na mesma profissão e outros bem-sucedidos. Não, e por isso que eu digo aqui, falo duro, não vá fazer as coisas só porque você vê outros fazerem. Não vá pensar que você vai ficar rico só porque o outro ficou rico. Entenda, Deus tem que ter um propósito naquilo, você tem que ter um propósito naquilo que você vai fazer. José, ele foi escolhido por Deus, e os sonhos revelou isso. E quando acontece tudo isso, que ele não deu com aquela mulher, você já sabe da história, ele vai preso, e lá no cárcere, Deus era com ele. Irmão, você quer ver uma coisa? Deus está conosco, onde quer que nos plantar, vamos dar fruto, se nós não desfocarmos o que Deus tem para nós. Mas muitas vezes nós desfocamos o que Deus tem para nós, e mergulhamos naquilo que nós achamos que precisamos, naquilo que os outros dizem que nós precisamos ter. Nós começamos a viver uma vida, não vida que agrada a Deus, mas vida que os outros cobram que a gente viva. Mas você jamais pode perder o foco. Deus te escolheu para isso, e não tem circunstância que me desviará disso. Ah, pastor, eu achei que Deus me queria naquele negócio, deu tudo errado, daquele outro. Eu não sei mais o que eu faço, Irmãos, Isaías 26:3: Deus manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque conhece o Senhor. Você tem que ter propósito firme, diga aleluia. Você vai receber a unção hoje. A unção é uma capacitação que Deus te dá para uma visão que você tem. Você vai receber a unção da sabedoria administrativa. Daqui a pouco eu quero falar rapidinho para você sobre essa questão de sabedoria. Não vou ficar batendo aqui, mas eu quero ser bem direto com você. José vai para a cadeia, e ali no cárcere
O carcereiro põe ele como presidente da cadeia. José está sendo preparado para coisas maiores. Todo desafio que vem contra nós é Deus nos preparando para coisas maiores. Mas quando nós rejeitamos o desafio, apelamos contra o desafio, tiramos a nossa espada, Deus guarda dele. Quando nós tiramos da gaveta os nossos planos, esquecemos os planos de Deus, Deus guarda os dele, porque nós abrimos mão. E José lá no cárcere, ele se torna o cara mais importante do cárcere. O carcereiro não fazia mais nada, porque ele tinha um homem da confiança. Aconteceu aqueles sonhos, o copeiro do padeiro, um morreu, o outro esqueceu de José. Mas na hora certa, Deus tem na agenda dele um histórico de cada um dos fiéis. Malaquias 3, 16, 17, 18. Deus olha e atentamente Ele olha o que estamos fazendo nessa terra e Ele escreve um memorial. E naquele dia Ele vai mostrar a diferença dos que servem daqueles que não servem. Está escrito. Aleluia, irmãos. Há um histórico sendo, cada coisa que eu faço lá, quando eu estou sozinho lá no cantão da vida, está sendo escrito. José chegou o seu momento. Agora presta atenção. Deus tem um banquete suprindo cada prato que o diabo oferece, se você esperar a hora do propósito de Deus. Quando José é levado à presença de Faraó, nós falamos isso, ele foi no homem chato para resolver o problema do Egito. E a primeira coisa que Faraó faz, esse homem chamado José foi fiel com aquilo que não era dele, mulher de Potifar. Primeira coisa que Faraó faz, ele arruma uma mulher legal, linda, abençoada e casa José. Você não precisa pegar aquilo que é dos outros, você não precisa ser infiel naquilo que é dos outros. Deus tem o que é para você na hora certa. Continue firme com o seu propósito até o final. Deus vai fazer você ir por último e você vai ir melhor. Aleluia, irmãos. Sabedoria de José. Onde ele era plantado, ele dava fruto, porque ele não perdeu o foco. Você está focado em quê? Eu estou focado no seguinte, vou dar mais meu foco é o seguinte, pastor, eu vou dar mais esse ano para Deus me abençoar. E se Ele me abençoar, eu não sei o que eu vou fazer. Isso é foco? Você tem que estar focado. Deus, eu sei que eu nasci com propósito. E o Senhor vai me abençoar. Não importa quais as circunstâncias que eu passe. Não importa quantos não querem isso. Não importa quantos não gostam de mim nessa terra. Eu quero seguir os seus propósitos. Eu quero tomar posse daquilo que o Senhor escolheu para mim. E pronto, acabou. Diga um amém? Diga um aleluia. Agora voltamos lá para Lucas 16 de novo. Você quer essa unção de José sobre a sua vida? Amém. Tem certeza, irmão? Amém. E se os seus irmãos te vender, como é que vai ser a sua reação? E se você for preso? Não estou profetizando coisa aqui não, pelo amor de Deus. Eu vou olhar alguém, pastor, o senhor falou aquilo que eu vou ficar preso. O que ele estava fazendo? Arrorando demais, pentecostal demais, por isso que eu tenho. Vamos lá para o texto novamente. Olha aqui o segredo, irmãos. Administrar não significa. Você sabia, o pastor Mário dizia uma coisa, faleceu há poucos dias. Ele dizia assim: você aprende tudo num curso de administração, menos administrar. Não entendi, né? Não que eu estou jogando piada no curso superior, parece até que eu estou fazendo apologia ao analfabetismo, porque eu sou sem analfabeto. Mas a verdade, a vida é um professor que ensina até os professores. Eu conheço algumas pessoas que elas fizeram curso superior, fizeram pós-graduação, mas não saem, não andam, não saem, porque não sabe passar a peça, né? São o mar morto. O mar morto recebe 100 milhões de litros de água a dia e não solta um litro para lá de nenhum, não tem vida própria.
O Mar da Galileia recebe 100 mil litros por dia e libera os 100 milhões de litros, quer dizer, e libera os mesmos que tem vida própria, muita vida bastante. Tudo que Deus permite a gente aprender é para que a gente ensine alguém. Tudo que nasce tem que crescer, tudo que cresce tem que frutificar, e todo fruto tem que servir a alguém. Cada invenção é para resolver um problema de alguém, diz o pastor Murdoch. Se você se colocar na posição, Senhor, eu quero resolver problemas de alguém, Deus vai te dar alguma diretriz para que você fique muito rico aqui na face dessa terra. Amém. E aí vamos para o texto. Fiel no pouco também, fiel no muito. Quem é no pouco, quem não consegue ser fiel no pouco também não consegue ser fiel no muito. Quem não tem visão no pouco, quem não lava a bicicleta não lava o Fusca. Quem não lava o Fusca não lava o palio. Quem não lava o palio não lava a vermidade. Quem não lava a vermidade não lava a anjo. Como é que é, Patrícia? Carro de carregar ranco. Princípios, irmãos, são princípios. Princípios você não quebra, porque eles se levantam contra você. Aí eu não faço isso, não faço aquilo. O pastor fala, os crentes falam, mas eu não faço. Eu acho que eu não preciso fazer. Eu faço não. Tá bom, vai fundo. Você acha que Deus? Tem gente que lá, levanta a voz e diz assim: eu sou assim mesmo, Deus me conhece, Deus sabe que eu sou assim desde pequeno. Eu não consigo fazer essas coisas. E outra coisa, Deus não faz acepção de pessoas, Ele vai me abençoar. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de, o que eu falo direto aqui, acepção de atitude. Você acha que Deus vai abençoar todo mundo a mesma coisa, sendo que tem pessoas que têm atitudes louváveis? Seja um pouco. Agora vamos chegar logo no texto aqui. Se não fosses fiéis na aplicação do alheio, aqui vem, Deus sempre nos treina como o alheio para administrarmos aquilo que é nosso. Deus permitiu que o povo de Israel ficasse administrando o alheio 430 anos. Saiba o valor, tudo tem. Saiba como é que vocês procedem. Quando eles saem do Egito, eles saem levando tudo de garantia, levando tudo. Agora é hora de administrar o que é deles. Eles nunca tinham ficado com prego, uma barra de sabão para eles. Eles foram escravos. O avô foi escravo, o bisavô foi escravo, o pai é escravo, o filho é escravo. Agora eles saem dali. E Deus fala: agora é hora de vocês fazer o que é de vocês. Deus sempre nos treina na casa dos outros. Deus sempre nos testa, nos fazendo cuidar daquilo que é dos outros. Eu conheço um funcionário, vendo ele trabalhar, se ele é um candidato forte a ser dono de alguma coisa, ou se ele nasceu para ser empregado o resto da vida. É aquele que põe o cisco debaixo do tapete, o cisco está vindo no rosto dele. É aquele que quando está perto, ele é sorridente, ele trabalha, ele faz tudo, mas quando está longe, ele não faz nada. A vida, meu filho, a vida não dá, não empresta, não tem piedade. A vida devolve para a gente o que a gente planta. E alguém fala assim: não, mas o que é isso? Eu conheço uma pessoa que... alguém poderia, na época que José saiu de casa vendido, alguém poderia dizer: foi tarde, aquele menino fofoqueiro, queridinho do pai, foi tarde. Mas ele foi pagar o preço na casa dos outros. Ele foi descobrir na casa dos outros, para ser o que ele era. Ele foi fiel aos outros, para que pudesse administrar grandes coisas na mão dele. Deixa eu perguntar: você é fiel no que é dos outros? Verso 11: se pois não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos dará a verdadeira riqueza? Se você não administra bem a sua vida material, as verdades são paralelas, que você conduz com o dinheiro que vem da prostituição, que vem da maconha, que passou por todos os lugares errados. Não que você ganhou ele com isso, você ganhou ele honestamente, mas o dinheiro é um símbolo do governo que passou nas mãos injustas, cai na sua, tem que ser santa.
e você faz a diferença na vida com esse dinheiro que cai nas suas mãos, administrando bem as riquezas que vêm de origem justa, para que você tenha a confiança de Deus, para que Ele te dê a verdadeira riqueza, que é um dia de estar na Nova Jerusalém, de ouro e de cristal com Jesus. Esse é outro assunto que nós vamos falar daqui a pouco, talvez amanhã. Se não vos tornastes fiéis, está comigo aí, irmãos? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Olha aqui para mim, irmão, isso é de Deus que eu vou falar aqui. Deus está falando comigo esse dia todo, e eu estou falando para você. Olha aqui para mim, se você não for fiel naquilo que é dos outros, começando com o dízimo, com a oferta, com pagamentos, até o livro emprestado que você tomou, se você não se tornar fiel daquilo que é dos outros, esquece esse negócio de ter o que é seu. Há um silêncio profundo na plateia. Quem não é fiel no que é dos outros, não terá o que é dele. José disse: o meu senhor me entregou tudo nessa casa, menos a senhora. Ah, que chance que esse cara tinha de ser mala, ser amante da mulher do patrão. Afinal de contas, o patrão vai para a guerra e fica 6 meses. Já pensou? Ele ia se espaldar em casa, ia ler, botar os pés no mesinho e dizer: quando mesmo que o patrão chega, mas ele era justo, ele era fiel. Você sabe que todo dia o diabo põe um prato na sua frente, para que você não pegue o banquete que Deus tem para a sua vida? Foi assim com Jesus. Quando Jesus estava com fome, o diabo chegou para ele e falou assim: olha como é que Deus trata com a gente, irmãos. Quando nós entendemos que somos filhos de Deus, nós temos que ter a compreensão plena que nós fomos gerados de novo em Cristo e somos filhos de Deus. Porque o diabo vai colocar um questionamento na nossa cabeça, mas Deus cuida disso minuciosamente. Lembra quando Jesus se batizou nas águas? Quem falou alguma coisa para ele? Lembra? Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele sai dali e vai para o deserto. Lá no deserto, o Chico disse assim: se tu és filho. Jesus já tinha ouvido agora há pouco que ele era filho. Não tinha dúvida, ele estava seguro que ele era filho. Se tu és filho, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus podia ou não podia fazer aquelas pedras virar pães, irmãos? Óbvio. Óbvio que Jesus podia. Mas ele fez? Ele não fez. Após o diabo ter tentado afastar por um tempo oportuno, quem é que veio trazendo o banquete? Vocês veem a Bíblia, irmãos? Os anjos vieram trazendo um banquete para Jesus. Olha aqui para mim, irmãos. Fique com os seus olhos abertos. Tem pratos na sua frente. Tem pratos sendo oferecido. Mas fique tranquilo. Logo em seguida vem o banquete de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Me ajuda a ser fiel no pouco. Me ajuda a ser fiel no que é dos outros. Não vos tornasse fiéis na aplicação do alheio. Quem vos dará o que é vosso? Olha aqui, teimosos. Teimosos que estão sentados aqui. Não permita que fique alguma coisa dos outros no seu bolso. Entregue para eles. Seja homem, seja Deus, seja quem for, faça as contas e devolve imediato, porque Deus quer encher o seu bolso, o que é seu. Usar o que é dos outros não tem graça, não te dá prazer. Usar aquilo que não é seu não vai te dar crescimento. Há um silêncio na plateia. E aí nós vamos ver qual é o nosso maior problema no versículo de número 13. Ninguém pode servir a 2 senhores. Não há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará-se de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Você pode ser riquíssimo, mas a riqueza não pode ocupar o lugar de Deus. Você parece que vezes as bênçãos não podem ser seu atrativo. O abençoado que tem que ser, o abençoador que tem que ser.
Eu amo essa passagem que eu vou citar aqui para terminar, para a gente orar. Quando Abraão, ele espera 25 anos uma promessa, ele quebra a cabeça. Sara um dia ficou com muita dó dele, disse: velho, eu estou vendo você cabisbaixo, está demorando muito, pega essa egípcia aqui bonita, você vai gerar um filho para nós dela. Marido, você tem que ter um certo cuidado com os consolos das esposas. Há muitos maridos que são consolados pelas esposas e depois eles não tomam mais nenhuma decisão na vida. Viram os brocochô dentro de casa. Nem filho não corrige mais. Quando o filho faz uma arte, eu vou contar para sua mãe. Deixa a sua mãe chegar. Porque a mulher, ela é especialista em nos consolar. Você sabia que a palavra adjuntora, auxiliadora, é socorro bem presente no hebraico? Você sabia que a mulher é o socorro bem presente dos homens? Maridos ruins estragados pelas mulheres. Seu marido é cristão, está aqui na igreja, aí numa festa ele começa a beber, você fica dando risadinha perto dele. Você tem que chamar ele no banheiro e falar assim: toma vergonha na sua cara. Você é cristão ou um pé de chinelo? Você tem Cristo ou você é um safado? E depois volta para sua intenção, e depois meu marido estava tendo uma conferência espiritual. Ah, é ele que manda mesmo aqui em casa, deixa ele fazer o que ele quiser, deixa não. Eu tenho uma mulher em casa. Deixa eu botar o pé pelas mãos para você ver. Quem manda nela sou eu, mas nessa hora ela fala alto e diz: olha rapaz, eu já vi que não está mais aqui o que eu ia fazer. Porque eu não sou trouxa, eu sou inteligente. Aí de repente a desgraça entra na sua casa e você fala: mas o que está acontecendo? Console o seu marido, minha irmã, mas não deixe de falar a verdade para ele. E vice-versa. Meu irmão, consola a sua esposa, mas não deixe de falar a verdade para ela. Você é os muros da sua esposa e você, esposa, é os muros do marido. Toma. Servir. A quem você decide servir vai mandar naquilo que você decidiu não servir e vai colocá-lo para trabalhar para você. Irmão, isso é uma revelação de Deus. Segura essa. Quando você pega o dinheiro e subjuga ele para servir a Deus, ele vai produzir o que Deus determinar que ele produza. Cuidado, Senhor, você entendeu. Olha, o escravo faz o que o Senhor manda. E o dinheiro, quando ele se torna escravo do Senhor, ele cresce, ele mostra serviço, ele faz acontecer, porque é Deus que manda nele, na sua vida. Mas o que nós estamos fazendo às vezes? Nós estamos deixando o dinheiro mandar na gente e indiretamente querer mandar em Deus. Está errado, não funciona. E aí nós entramos ano e sai outro ano, e a nossa vida é a mesma tendência. Vai falar: o pastor está falando isso porque ele quer pegar meu dinheiro. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu preciso da sua fidelidade para você crescer. Eu preciso que você cresça. Se eu fosse um pastor que gostasse de dinheiro e quisesse ganhar dinheiro, eu era itinerante. 3 dias na igreja, 5 mil, 3 dias na outra, mais 5 mil, 4 dias na outra, mais 10 mil, 5 dias na outra, 20 mil. E eu estava rico. Muitos itinerantes estão por aí, e eles não tratam com ovelha, não tratam com o seu bem, tratam com a sua emoção, eles te emocionam, e tem cristãos que eles não têm maturidade, que aquele sujeito que chegou a primeira vez que a pessoa vê ele, dá 5 mil para ele, mas não dá na igreja, porque pensa que a bênção vai vir com um atalho, a bênção vai vir num atalho. Deus não toma atalho, ou você passa pelo caminho, ou você nunca saberá de fato se você é uma bênção ou não. Jacó ficou fugido 20 anos, mas ele sabia onde é que estava o início dele. Eu tenho que voltar lá. Eu tenho que voltar lá. Meu negócio é com Esaú. E aí ele volta, aleluia. E naquela noite, ele luta com o anjo de Deus, ele vence, e ele fica até de madrugada.
E ali então, o anjo arranca a confissão dele. Rapaz, fala aí para mim, vamos supor conjecturando aqui, rapaz, fala aí para mim, como é que você é? Como é que você é? Deus do ventre, fala para mim como é que você é. Deus do ventre, segurando o pé do outro para nascer primeiro, você é cabeção, hein, rapaz? Ele disse, Senhor, eu quero a bênção, eu quero mudar. E aí quando Deus vê a persistência dele, então o seu nome não será mais trapaceiro, não será mais ludibriador, seu nome será Israel, príncipe do Senhor, pois lutaste com Deus como homem que vencesse. O que é lutar com Deus e vencer? É você não abrir mão de que Deus mude a sua vida, porque é Ele que tem poder de mudar. Homem nenhum muda ninguém, mulher nenhuma muda ninguém. É Deus o agente transformador da nossa vida. E Jesus, interpretando isso, ele diz, desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. Paulo, tendo a revelação depois, ele disse assim, faça morrer a velha natureza. Jesus disse, não pode colocar remédio de pano novo e vestido velho. Deus está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, para que eu e você retomemos a nossa caminhada de maneira correta, e não se preocupe quando o mundo todo se levantar contra você. Se Deus é por você, você é a maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fique em pé no seu lugar, o tempo estourou aqui, eu quero que você fique de pé. Minha mão se altura do seu coração, Pai querido, Deus da minha vida. Primeiro o Senhor ministrou na minha vida essa palavra, e eu ministrei sobre os teus filhos. Ah, Espírito Santo, está escrito, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu senti nessa noite que o Senhor falou através de mim. Eu sou apenas a voz que canta no deserto. O Senhor faz a bênção acontecer.